Começando então um estudo semanal para a semana do dia 6 de novembro. Primeiro estudo semanal de novembro, então, fazendo aqui. Começando primeiro pelo dólar, tá? Depois índice. Tem muita coisa importante para ressaltar hoje, porque houve alterações gráficas muito relevantes ao longo dessa última semana. Então, começando aqui com o dólar, mas antes ressaltando minha voz, se parecer estranho, porque ainda estou meio fanha por causa da gripe. Dólar, tempo gráfico, vamos lá para o mensal primeiro. Tirar aqui os estudos, um pouco para tirar essa bagunça. O que a gente vê então, resumindo, que sim, o dólar ainda está no canal de baixa e que respeitou a região superior do canal e está formando agora um padrão 1, 2, 3 de reversão, que é óbvio que novembro mal começou, então não posso afirmar que vai se concretizar até o fim do mês esse padrão 1, 2, 3. De qualquer modo, por enquanto que a gente consegue ver que sim, está respeitando a LT do canal, tá? Só que voltando agora então pro meio do canal, onde o preço está agora é o meio desse canal. E o meio pode acontecer de tudo, pode ser resistência, suporte, pode ser ignorado e vai para outra extremidade, enfim, pode acontecer de tudo. E olhando apenas os últimos candles, o que a gente vê aqui é um fundo que foi testado, formou um 2, 3 de compra, subiu não o suficiente, tem mais força vendedora, defendeu esse ponto e está formando agora esse padrão 2, 3. O que parece para mim que talvez este fundo aqui não esteja tão forte quanto ele estava parecendo ser antes, tá? Então tomar cuidado se chegar próximo desse fundo novamente, porque talvez pode ser rompido e tem bastante liquidez aqui, que não chegou a beliscar o fundo do mês de abril do ano passado. E aí, em relação às médias, óbvio que vai estar bem estranho, porque é um tempo gráfico mensal, né? Não tem muitos dados, mas a gente vê que a média 20 está flat, óbvio, canal, né? Flat. E que o preço está mais para baixo dela nos últimos meses do que para cima. Não consegue ficar muito para cima. Então eu vejo que por mais que a 20 esteja flat, ela ainda está dando mais força para queda, o preço fechar abaixo dela. Só nesses casos aqui que fechou acima. O resto foi tudo abaixo, depois que virou para baixo aqui o preço. E voltando aqui, já em relação ao semanal, o gráfico já parece ser mais confuso. Mas colocando os estudos aqui, deixa eu tirar a retração para deixar mais limpo, nós temos mais uma LT. Porque relembrando há um tempo atrás, quando eu falava que nós tínhamos dois padrões de figura, um triângulo descendente e ao mesmo tempo um caixote. Ambas figuras foram rompidas nesse ponto aqui. Fez um mini topo duplo de continuidade, cravou essa região de fundo que tinha alvos para segurar. Cravou esse fundo e fez aqui um pivô de reversão e testou de novo essa região de troca de polaridade, que poderia jogar o preço para baixo, e não o jogou. A região foi ignorada e voltou a subir, para cravar onde e o que estava segurando aqui? Uma outra LT, essa região desse canal, um outro canal, uma outra figura que eu tinha visto. Então essa que eu tinha comentado do caixote e triângulo descendente não é mais relevante, tem um bom tempo, mas eu comentei aqui só para relembrar mudanças que nós tivemos nos últimos meses. E aí tem esse canal, que a LT foi respeitada de novo. Até tinha comentado aqui há 4 semanas que este candle aqui, positivo, que tentou romper, ele foi um candle que fechou com bastante sombra superior, então indicando que tem presença vendedora ainda. E aí veio o candle seguinte confirmar a força de venda nessa região. E se eu puxar a LT lá para frente, a LT inferior, então caso o Price Action puro venha respeitar, nós talvez tenhamos o teste de novo dessa região da LT inferior. E se tiver o teste dessa região da LT inferior, vai coincidir com este fundo, que vai coincidir com o mensal, que é uma região de fundo que já foi testada, e pode ser que não respeite tanto assim mais. Então, olhando apenas para o canal, a próxima LT está lá embaixo ainda. E aí, em relação agora ao diário, tem coisas a mais para ressaltar, a gente vê que tinha outro mini canal, que agora eu vou apagar, porque não é mais útil para mim, que era esse canal aqui, que foi rompido. Por que eu mantive ele? Porque estava servindo como troca de polaridade, até que depois se afastou. Mas agora, para mim, não necessito desse canal. O que eu preciso ver aqui? Que nós tivemos essa reação nesse fundo muito forte em julho. Um pivô, um fundo duplo de continuidade que não deu prosseguimento. E depois subiu, fazendo um movimento muito forte de alta aqui no final de setembro,
que voltou boa parte desse movimento. Então, o que eu preciso relembrar aqui para essa semana, que a gente está na cara de região de suporte, que tende a aparecer força compradora. Então, a primeira coisa que eu já preciso ter, então, vai ser esse caixote. Esse caixote aqui que vai demonstrar essa região dessa força compradora. Tenham, então, marcado aqui essa região por causa do diário, tá? Fundo importante, que pode ser, talvez, respeitado de primeira, preço cai, respeita, ou possa dar um pré-rompimento e vai buscar agora depois este fundo lá embaixo. Então a gente tem essa trava aqui. E para cima, quais são as travas? Está mais longe. É mais difícil de chegar, porque a próxima trava mais forte é óbvio que é essa aqui. Essa aqui eu não vejo tanto, mas a maior realmente é lá do topo. Lá do topo aqui. Então não vou nem marcar, tá tudo bem. Vou realmente marcar que está mais próximo de mim, que é esse fundo. E aí, em relação às médias, vão estar flats, né? O mercado está flat, 9,20, principalmente 20,200 na verdade. O que eu preciso ressaltar aqui do diário, deixa eu ver só uma coisa semanal antes. IFR semanal tá ok. O diário já, uma coisa que preocupa aqui é porque o movimento de quarta antes do feriado de sexta foi muito forte. Os dois juntos fizeram o IFR ativar. O que já fica um pouco complicado de pensar em continuidade do movimento de queda, porque já está esticado. Então, por mais que seja uma região de fundo interessante, precisa descer de forma saudável. Não pode romper essa região esticada não, senão o IFR vai ativar mais ainda, está sobrevendido. Então, coisa importante que precisa ressaltar. E por isso, que é um dos motivos que talvez a gente possa ver amanhã, terça, quarta, ou a semana toda, o preço travado em torno dessa região antes de chegar nesse caixote. Caso a intenção seja rompimento saudável, né? Então tem que ficar saudável, com IFR ok, antes de romper esse caixote. Olha como que o LS também está bem esticado. Porque o movimento antes do feriado com gap de sexta e a queda de sexta foi muito forte. Antes do feriado com a abertura, com a mínima que chegou, foram quase 160 pontos. É muita coisa, muita coisa. O LS já empurrou um pouquinho para cima, mesmo que não tenha ativado. Voltando para cá. Rompeu a região de R$5 de novo. Região de R$5 agora se torna uma região bem bagunçada, que é justamente onde tem esse caixote aqui maior. Em torno dessa região é muita bagunça. E a gente não assim, eu não posso afirmar que rompeu verdadeiramente, porque tá em torno dessa região. R$5 está muito próximo. Falta alguns pontinhos, cerca de 80 pontos aqui para cima. Tá próximo. Região de bagunça. Agora em relação aos 60, vai ficar mais claro como que estava bem bagunçado operar nesses dias aqui. Olha como que estava difícil de operar nesses dias. Foram dia 11, 12, até mais ou menos dia 26. Foram quase 10 dias de pregão. Difícil para operar nessa região aqui, ó. Porque estava derivando. Fez um rompimento falso da deriva, voltou, rompimento falso de novo e tá nessa região. O que eu posso afirmar aqui do gráfico branco é que a gente tem uma LT que rompeu, uma LT superior que também rompeu. Então, nós estamos tendo rompimentos falsos desse canal, que era o canal do meio, né? E o que eu preciso informar aqui também, o rompimento foi bem esticado desse fundo, fez um movimento bem forte com um gap na sexta-feira. A gente vê como que o gap ajudou a romper esse último fundo. E esse último fundo aqui, ele pode servir como uma região de troca de polaridade. Eu espero que, caso o preço venha testar, não rompa muito, tipo, voltar tudo. Eu espero que fique nessa região para dar uma força vendedora de novo. Então, lá no gráfico oficial, além de ter, vou apagar esse caixote, vou apagar esse aqui, essa LT de cima que não é importante para mim. Além de ter esse caixote da parte de baixo que eu já falei desse caixote, eu vou também marcar um outro caixote que é em relação a este fundo aqui. Acho interessante que vocês tenham marcado a região, tá? Vou colocar de cor preta, porque se a gente for pensar pela questão de pivô, a gente pode ter algumas possibilidades. Caso o preço venha testar essa região, pode ser que rompa um pouquinho, mas venha voltar. Ou nem teste e venha cair, ou teste exatamente, respeita a extremidade exata e volte a cair. Qual que é a pior probabilidade? A gente marcar uma retração, mais ou menos essa pernada aqui,
e o terceiro nível de retração, que é essa região aqui, ser rompida. Aí já era. A tendência que a gente já tava pensando de baixo já volta a ficar toda bagunçada de novo. Imagina o preço voltar para essa região aqui. Já era a tendência de baixo. Já era. E coisas importantes para ressaltar, que é raro de acontecer, mas está acontecendo. O LS no 60, ele está quase ativado. Só no último candle de sexta que desativou, mas ele está em região de movimento esticado, porque está longe da 20. O preço não tende a ter tendência saudável também nos 60 minutos longe da 20. Então, por isso que é um dos motivos que talvez o preço pode ficar lateral até a 20 descer. Ou a gente pode ter um movimento de gap de correção forte amanhã para buscar 20. Movimento de alta para buscar 20. E já que o LS está desse jeito, com certeza o IFR também vai estar. Olha o IFR, onde que ele está? 60 minutos extremamente esticado, que no caso então o setup do IFR ele estaria acionado já para amanhã na abertura, tá? Então não caçem vendas olhando pelos 60 minutos nas primeiras horas de amanhã, longe da média de 20 dos 60. Não caçem vendas. E é por isso que depois da primeira hora de sexta, o preço só ficou travado, porque não conseguia renovar mínimo porque estava longe da 20. Não caçem vendas dessa forma. E aí, se eu filtrar agora para o 15, a gente vai ver o que o mercado está fazendo. O mercado está fazendo um movimento meio de lado, ao mesmo tempo formando um triângulo ascendente. O que é importante que eu coloque. Então, eu vou colocar aqui um triângulo ascendente. Então, esse triângulo aqui é um padrão altista pelo 15 minutos. A gente vê que a média de 9,20 está irrelevante, óbvio, né? Porque está afastado lá da 20 dos 60. E aí, tomar cuidado, porque caso abra com gap de alta amanhã, deixa eu mudar de cor para não influenciar o movimento. Caso abra com gap de alta, a gente tem esses níveis aqui, ó. Esse que eu já marquei, do caixote preto, que é uma região de troca de polaridade, junto com a média de 50 e de 80 do 15. Que é a média de 20 lá dos 60 que ela vai começar a descer. Então não esqueça da média de 20 dos 60 principalmente. E aí para os 5 minutos a gente vê como que as médias estão. Todas praticamente foram testadas até o fim do dia. E no fim do dia, nenhuma demonstrou relevância. Então fechando, formando um triângulo ascendente. Se amanhã confirmar então o gap de alta, vai confirmar esse padrão dessa figura altista. A média de 9, 20, 50 e 80 estarão irrelevantes e o único bloqueio de alta de médias que nós vamos ter será 200 junto com esse caixote. Então, pensar em movimento de alta, cuidado, porque nós não vamos ter tempo suficiente da 9, da 20 ancorar bonitinha para pensar em compra, porque nós vamos estar na cara talvez de topo. Com média de 200, área importante possível bloqueio. Compras então seguras, eu poderia ver onde, né? Rompendo, primeira coisa, testar primeiro as 200, porque elas estão bem abertas e inclinadas para baixo. Testa primeiro elas, depois a gente pega, caso venha romper, né, romper para cima, um pullback depois do rompimento delas. De qualquer modo, esse tipo de operação de compra, se a gente olhar no macro, vai ser uma operação extremamente arriscada, porque nós vamos estar operando, né, contra esse movimento de baixa. Então imagina só vocês estarem comprando aqui, ó, nessa pernada aqui nesse movimento. Vocês estarão operando contra esse movimento de baixa. Alvos têm que ser conservadores e alvos curtos. Porque só vai ter tendência melhor aqui de teoria de Dow quando romper esse último topo. Aí compras aqui acima fica mais interessante, mas por enquanto ainda é cenário mais forte de venda. Cuidado então com compras amanhã, antes da 200 ou depois da 200. Cuidado. Já em relação a vendas, fica até mais fácil a visão. Primeiro, a gente precisa aqui. A 200 se aproxima um pouco, né? Não precisa ser muito, porque ela vai simbolizar 20 dos 60. Vamos supor que abra com gap de baixa amanhã. Eu até espero que o mercado fique bem travado no início do dia. As médias vão se aproximando, blá blá blá. Aí o preço cai um pouco. Testa um pouco a região de fundo. Faz aqui como se fosse uma pré-tendência para voltar a cair. Mas, por isso que eu não vejo vendas, caso for abrir com gap de baixa e já querer cair reto, porque lembrando, os tempos gráficos maiores não estarão autorizando essa venda, e é por isso que o canal de Kelvin está aqui no 5 para isso, para avisar que está esticado. E pensar em vendas aqui próximo do canal de Kelvin não dá, então precisa se afastar do canal de Kelvin. Eu já falei, canal de Kelvin, ou o preço defende rápido e sobe, nesse caso aqui, já que o movimento foi forte de baixa, ou, maioria das vezes que foi o que aconteceu sexta, vai ficar travado
para o canal de Keltner sair da região e depois o preço andar de novo. Então ficou travado por causa do canal de Keltner. Está afastado de vários indicadores de tempos gráficos maiores. Então cuidado com o dólar aí. Triângulozinho ascendente, que é um padrão de alta a curto prazo. Problemas no macro ainda é força vendedora. Cuidado com movimentos de compra. Cuidado com movimentos de compra que você estará, dependendo da região, operar contra. É um movimento primário, que é um movimento de baixa. Já em relação ao índice, o índice, não sei, mas o índice tá com o meu coração assim, ai, que delícia que tá esse gráfico, olha só isso aqui. Para o pessoal das primeiras turmas aí, desde o início do ano que eu falo, né, canalzinho de baixa, que pode ser futuramente bandeira de alta, que realmente, né, já rompeu. E eu falei que essa LT ainda poderia ser importante, porque poderia servir como troca de polaridade. Dito e feito, formou um 2, 3 de venda, que só foi até níveis de retração nessa última pernada. Primeiro nível de retração no máximo. Travou nessa região, junto com troca de polaridade de LT, e tá querendo voltar para subir. Para romper essa região aqui, que é uma região que é da linha do pescoço do ombro, cabeça, ombro invertido, que foi testada 1, 2, 3 vezes, e se estivesse forte era para ter reagido. E por motivos macros que eu já disse, que ainda estrangeiro segue comprando, não tenho dúvidas que essa região ainda vai ser rompida. E vai ficar gostoso, hein? Aí vai confirmar tudo, porque vai formar aqui um pivôzinho. Vai ficar bonito demais e deve romper massa. A gente pode ver aí o índice ano que vem a patamares. Eu acho que assim, por que ano que vem? Eu acho que nós estamos em novembro, só falta praticamente 60 dias no máximo, assim, para chegar nessa máxima. E se a gente for ver pontos aqui, diferença, 11 mil pontos, tem que subir 10% em 2 meses. Será? Será que pode? Pode ter um rally enorme nesses próximos dias, semanas aí, e chegar nessa região. Mas vamos ser conservadores, vamos pensar assim que essa região vai ser deixada pro ano que vem. Se for deixado pro ano que vem, beleza. O ano que vem tá aí na porta. De qualquer forma, a gente tem esse topo aqui antes, ó. E esse topo tá bem na cara, bem na cara. E é uma região de muito interesse, que aí no gráfico oficial, eu vou tirar algumas coisas aqui. Deixa eu diminuir o tempo gráfico já, para já deixar marcado esse caixote lá do tempo gráfico maior. O que eu quero nessa região? Pausar aqui rapidinho. Então, tem um caixote marcado desse topo, lá do mês de julho. Deixei aqui essa parte aqui de cima. Vai simbolizar a região de máxima. Tá faltando poucos pontos. 4.400 pouco. É muita coisa? É muita coisa pro intraday. Mas faz isso em uma semana, se quiser. Então tá bem próximo, recomendo terem atenção. Médias, obviamente, vai estar flat a 20, né? Porque estava em canal. Então tem muito cenário interessante para poder subir, porque a gente vê que a retração então foi respeitada, quase 50% testada. E tá querendo formar o padrão 1, 2, 3 de compra rejeitado aqui pela força da retração, com força compradora também, né? E aí, então, tem essa bagunça aqui de figuras. Voltando agora pro semanal, tem coisas importantes para ressaltar. O semanal aqui, a gente teve então um outro canal. É esse canal de linha roxa, que eu vou apagar, porque agora não tem eficácia nenhuma para olhar isso aqui agora. O que eu vejo aqui, que tem essa região desse caixote aqui de uma cor meio marrom, é uma região que foi até respeitada. Eu vou deixar aqui ainda, óbvio que junto com essa região maior aqui, que representa a linha do pescoço do Okoi. E aí nós temos nesse micro movimento também de bandeira formando, tá? Para o semanal. Uma bandeira. Pode ser uma bandeira de alta, mais um movimento forte para poder subir. Então, durante o mês de julho, agosto, setembro, outubro, o preço praticamente ficou dentro dessas duas barras aqui, ó. 23 e 24. Formando um canal. E aí eu vou marcar esse canal agora. Então, canal marcado. Esse canalzinho ainda tá no ar do rompimento com uma barra forte, tá? Uma barra forte que possivelmente é de ignição. Uma barra bem interessante que não tinha há um bom tempo essa barra. A última vez que teve uma barra desse tamanho foi essa daqui da semana do dia 12/6 e a penúltima essa aqui também do dia 5/6. Depois o preço ficou todo travado nessa região.
Então, atenção para essa região de topo, tá chegando, falta pouco. No gráfico oficial, então, essa linha aqui, esse caixote vermelho. Voltando agora para o estudo semanal, aqui agora para o diário, a gente tem, então, claramente mostrando como que foi um canal mesmo, né? Um canalzinho bonito aqui dessa queda. E tem uma grande diferença em relação ao Ibov nesse ponto. Voltando aqui para o diário do Ibov, o Ibov ele tem uma LT exata, algumas, na verdade, nem é uma, algumas LTs exatas testadas aqui, ó. Este fundo. E aí, tinha também essa, então aqui dá pra ver que tinha um alargamento. E aí, essa LT aqui de baixo estava sendo testada várias vezes, acabando formando também, de novo, no movimento mais recente, um outro alargamento. Então, tinha encontro de duas LTs aqui. Dois alargamentos formados. E não só alargamento, era uma linha de pescoço inclinada, porque nós tínhamos um ombro, cabeça, ombro, que era teoricamente para ser rompida, e não foi. E aí, com esse movimento desses topos descendentes, eu marquei essa outra LT, essa daqui, ó, que estava sendo respeitada até fazer esse movimento aqui, confirmando um fundo duplo no movimento mais recente. Então, o que eu vejo? LT aqui embaixo super forte, respeitou o alargamento desse movimento mais recente. Próxima região de trava vai ser, caso respeitar o alargamento, vai ser essa LT aqui, ó. Essa LT do mini alargamento. E aí, essa LT que eu tinha marcado, eu vou apagar ela, porque agora não tem motivo para considerar. Esse canal de alta também vou apagar. E vou deixar assim. O Ibov literalmente está no meio dessa região, no diário. Respeitou muito bem essa LT inferior aqui e formou um movimento de ignição, que a última vez que eu vi isso, deixa eu lembrar quando que foi. Toda vez que tem esses movimentos de rompimento de último topo relevante com força, não tende a voltar. Então, a gente teve aqui, ó, tinha esse topo, o preço fez o quê? Rompeu esticado. Voltou depois desse topo aqui para baixo? Não. Aí ficou travado e rompeu esse último topo de forma esticada. Voltou para baixo dessa região? Não. Então, a gente vê como que é forte esses movimentos aqui. Então, o que eu vejo olhando essas barras. Olha como que é diferente esse movimento com esse aqui, que foi uma eternidade para cair. O que em 3 dias fez mais da metade do movimento de quase, sei lá, metade de um mês. O que eu vejo esse movimento? Que pode ser início de uma tendência, que agora o preço pode ficar fazendo agora novos pivôs de alta. Eu espero que sim, seja o início de uma nova tendência. Voltando para o índice futuro aqui. Então, essa região... A gente vê que eu tive que falar do Ibov, porque os fundos do Ibov é diferente. Não tem gap, diferença de contrato. O índice futuro não tem... aquele fundo. Olha a diferença desses últimos fundos com o Ibov. Opa! Olha a diferença. Olha a diferença. Então, o Ibov ele é muito mais certeiro. Não tem essa rolagem de contrato igual o índice futuro tem. Mas, enfim, rompendo o canal, tá? Só que, detalhes, está esticado. É a mesma visão em relação ao dólar. Cuidado com o movimento de compra para continuar o movimento, porque está esticado, está próximo do IFR. O LS ele assim, inclinou muito forte. As médias, não preciso nem mostrar que as médias vão estar todas irrelevantes. Mas teve um gap aqui, um gap bem assim, relevante nessa região. Estamos próximos de uma região de topo importante, então é esse caixote preto que eu vou atualizar e jogar aqui pra frente. Então, para ter rompimento desse caixote, o primeiro caixote antes daquele caixote lá de cima, é interessante que faça um respiro antes de romper. Porque pra gente que opera intraday, é muito complicado pegar tendências intraday e um intra 5 com movimento que no macro não tá saudável. Então faça um respiro. Eu espero que isso aconteça essa semana. Não quero que vá rompendo tudo, arrebentando tudo na frente, não parar nada e só subir. Não quero, não é bom esses movimentos. Não são bons. E aí, voltando aqui para o diário, então, isso que eu tinha que ressaltar do diário, já pro 60, a gente ver como que tem esse gap aqui, aí eu tenho que atualizar algumas coisas do 60. Eu vou deixar vou apagar esse caixote, e vou deixar esse aqui de baixo, porque ele foi um gap que teve, e que pode servir como agora uma região de troca de polaridade, até porque nós tivemos aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, e essa região é importante que não seja rompida. Se eu quero que aquele caixote preto seja rompido, eu não posso ter essa região aqui de baixo rompida,
porque senão vai ficar uma tendência totalmente estragada, vai voltar tudo para lateralidade, ou o caixote, ou o canal que estava, na verdade. Então a gente vê que está longe da média 20, longe da média 9, inclusive o LS no 60 do índice está ativado. Isso quer dizer o quê? De jeito nenhum caçar a operação de compra para rompimento da máxima de sexta, amanhã nas primeiras horas. De jeito nenhum. Longe da 9, longe da 20, olha como que depois da primeira hora de sexta o preço não conseguia subir de forma boa. Começou a derivar. Porque estava esticado nos 60 minutos. No LS, que não é indicador que ativa sempre. E óbvio que o IFR vai estar ativado. Então olha que o IFR acima das linhas. Esse setup do IFR vai acionar sim amanhã, já na abertura. Então, tomar cuidado em relação a isso. Por isso que eu não estou pensando em movimento de compra de jeito nenhum. Vai ficar sem mim. Se subir até a lua, vai ficar sem mim. Eu não vou entrar. Então, 60 não dá pra pensar em compra. Posso pensar em vendas? Olhando pelo 60, posso. Vendas sem pensar que o movimento vai devolver tudo, né? Eu quero que isso aqui seja bloqueado. Então, vendas no máximo até aqui. Eu não quero vender para romper essa região, não. A minha intenção macro é que suba. Aí no 15, a gente vê então que tem uma deriva. Eu vou marcar essa deriva. Que pode ser, né? Quem sabe o preço abra ainda dentro dessa região. Opa, tá mais pra cunha do que deriva, mas é a mesma coisa, a mesma visão. Peraí. Então, uma cunhazinha de reversão, que é a mesma visão de deriva. Região de Keltner do 15. Padrão de reversão altista, né? Que agora, no caso, seria para cair. Tá próximo de região do topo que eu falei. Médias aqui longe. Então, vamos supor que o gap amanhã abra com gap de baixa. Vai confirmar o padrão da reversão da figura, né? Movimento de venda pelo 15 é interessante. Então, é a mesma coisa que eu falei do 60. Desde que, então, trave nesse fundo. Porque eu vejo mais movimentos de alta. E este fundo aqui no 15 vai coincidir com o quê? Com a média de 80 também. A 200 depois vai subir. É uma região forte de trava. E aí no 5, então, para amanhã, vamos supor que abra com gap aqui de baixa, além da média 80. Vai ser um tipo de gap interessante. Porque caso venha voltar, faça um pullback nas médias. E aí nós temos a média de 9, de 20 já descendo. E a gente pensa em um pullback agora de venda. A gente tem espaço para isso, porque a 200 está lá embaixo, ainda dá um tempinho para a gente pensar numa venda, dá risco retorno possivelmente, desde que as médias estejam alinhadas. Aí vamos supor que não faça isso, o preço abre com gap e só cai. É foda, né? Aí o que eu posso pensar? Em reversão agressiva, usar confluência para pensar em região de compra, em fundo para buscar as médias. E vamos supor que não aconteça isso, não abra com gap de baixa para confirmar o padrão e, na verdade, abra com gap de continuidade e lá na região de topo. Vou ficar chupando o dedo, porque eu já falei que tempos gráficos maiores não é movimento saudável, então eu não vou ficar operando contra estatísticas. Então eu vou ficar esperando. Posso pensar em reversão? Eu tomaria muito cuidado de pensar em reversão, porque essa região aqui tem bastante liquidez. E esse tipo de reversão nessas regiões macro, ela é aquele tipo de reversão que às vezes ela pode formar, por exemplo, PFR. Aí você entra na reversão, o preço anda um tiquinho, nem toca na 9 e volta a subir e te stop. Porque é uma região que qualquer candle de cor contra chama muita atenção, atrai varejo para vender nessa região de topo, e aí depois o preço volta e estopa a galera toda. Então, rezar mesmo para não ser um dia assim, igual sexta-feira, que só subiu. Porque a gente tem que tomar cuidado e analisar se o cenário ainda força o preço para cima, né? Porque se for um cenário igual sexta-feira, com tudo subindo, lá fora favorável, aqui dentro favorável, eu não tenho o que fazer então. Eu não vou ficar operando talvez contra a tendência toda hora. Na hora que eu verifiquei aqui na sexta que começou a formar deriva, que é um padrão bem comum de canal de Keltner, fiquei de fora, fiquei observando. É normal. E é perigoso tomar stop nesses dias de super tendência. Super tendência é bom para tirar foto e salvar como memória de dias maravilhosos, que nem sempre é bom para operar, né? Então, espero que amanhã seja um dia mais calmo. E por falar em calmo, não sei se vocês já ouviram falar do ditado que depois de dias de grandes tendências acontece mercados travados. Então, a gente pode ter sim mercado travado tanto no índice quanto no dólar. E tem motivos para isso. Por que as pessoas falam isso sem justificar por que o mercado fica travado depois de grandes tendências, né?
Porque pelos indicadores que eu já falei. Aqui, canal de Keltner, por exemplo. Como que o preço vai voltar a subir com o canal de Keltner nessa região? LS ativo no 60. Então é muito comum de dias de supertendência depois começar a ficar travado, para depois consolidar, os indicadores ficarem saudáveis, as médias se aproximarem, tudo fica bonito, todos os tempos gráficos se encaixarem e ficarem calmos, para depois pegar alguma direção de novo. Então por isso sim, que depois de supertendência tende a ter mercados travados. Então, para se preparar na pior hipótese de acontecer isso. E aí, além do gráfico agora, falando de notícia, essa semana, então, essa semana nós temos aí, segunda-feira vai ser uma segunda calma, pelo jeito, voltando à calmaria de segunda-feira. Boletim Focus não é de movimentar. PMI composto, essas aqui também não é de movimentar. Não tem notícia relevante aqui dos Estados Unidos. Terça-feira tem. Aqui antes já do pregão já começa notícia importante aqui no local. Estados Unidos não tem. Quarta-feira tem notícia importante antes do pregão. Tem notícia na hora que abre. E depois tem discurso, né? No discurso dura do Fed. Importante, então quarta-feira tem discurso. Estoque de petróleo bruto não é de movimentar. Movimentava muito, era na pandemia. Quinta-feira tem notícia importante, 10h30. E olha, reparem só, vou ressaltar isso depois. Não tem mais coisas aqui 9h30 dos Estados Unidos, tá? Agora é tudo 10h30. As notícias tipo payroll, que era 9h30, agora é 10h30. Temos aí sexta-feira importante, tem IPCA já na abertura do pregão. Depois, lá fora, não tem muita coisa importante marcada, não. Então, uma semana que, no geral, uma semana até calma, tá? No cenário lá fora, de notícias agendadas. Agora, cenário local tem bastante. Só que amanhã vai começar o pior horário, que eu já falei disso, para operar, na minha opinião. Por quê? 9 horas o pregão, índice futuro vai abrir, dólar futuro também. E aí, a gente sabe que é o estrangeiro que tem o maior volume aqui nas bolsas, né? Então, estrangeiro, eles não vão acordar cedo, né? Então, se vocês verificarem nessa época do ano, olhando anos passados, quando nós não tínhamos horário de verão, que foi a partir de 2019, eu acho, porque antes disso nós tínhamos horário de verão. E quando nós entrávamos em horário de verão, não tinha essa divergência de horário, porque nós aumentávamos 1 hora aqui e lá diminuía 1 hora. Então, o resultado acabava sendo 0. Só que agora que a gente não tem horário de verão, não dá muito certo isso, né? E aí, então, amanhã a gente fica de 9 às 10 normal, esperando as ações aqui abrirem. Só que nós não temos 10h30 com abertura lá fora. Aí fica chato, porque lá fora só vai abrir 11h30, tá? 11h30 vai abrir a bolsa lá fora. Então a gente vai ficar 1h30 sem o fluxo pesado estrangeiro no índice futuro, no dólar futuro e principalmente nas ações. E é por isso que o movimento fica bem travado nesse tempo. E aí, exceção nos dias que tem notícia exatamente 10h30, que é entre o prazo da abertura da vista aqui e a abertura da vista lá, que é de 1h30 de diferença. E aí, se tem uma notícia no meio, pode trazer um movimentozinho. E é por isso que também no pregão vai acabar mais tarde. Nós temos aqui o índice futuro, por exemplo, fechando 18h30, igual o dólar. Mais meia horinha para tomar loss. E as ações vão fechar 18. 18? Deixa eu confirmar. Isso, 18. E é por isso que muitos fechamentos de mercado ficam mais tarde também. Fica mais tempo aqui funcionando o pregão. Só que de resultado de volume não é uma coisa tão significativa. É chato para operar, continua sem volume no fim do dia. Não tem nada de volume, não caçem de operar depois de 17 horas só porque tem até 18h30 para operar, não. É muito perigoso. E vocês vão ver também como que vai ficar bem chato ficar aqui de 9 até mais ou menos 10h30. Mais do que vai confirmar como que fica chato nessa época de ano. Porque a gente não tem volume do estrangeiro. E aí, por falar em volume do estrangeiro, deixa eu abrir aqui as posições em aberto. Então, em relação às posições em aberto, o estrangeiro segue comprando índice. Então, o nacional vende, o estrangeiro compra. Então, de terça para quarta, antes do feriado, nós tivemos aí estrangeiro aumentando a mão em quase 30 mil contratos na venda. Quer dizer,
estrangeiro aumentando, na verdade, nacional, aumentando a mão na venda quase 30 mil contratos de posições abertos. E o estrangeiro foram mais de 50 mil contratos na compra. Então, eles seguem comprando para confirmar aquele cenário macro que eu falei de alta. Então, por mais que a gente realmente estava esticado aqui no mensal do índice, nesse mês de julho, 4 meses de alta seguido, essa correção não foi forte, por quê? Porque o estrangeiro seguia comprando. Então, foi uma correção que quanto mais o preço caía, mais o estrangeiro comprava cada vez mais que o preço caía, montando mais posição ainda. E é por isso que, com isso, confirma muito o cenário de possível rompimento dessa região, nesse topo aqui, de julho. Então, eles seguem comprando nessa região. E aí, falando de lá fora, por que a gente teve um movimento de alta tão forte aí nesses últimos dias? Primeiro motivo, fato. O mais forte de todos, que desencadeou todas as outras consequências favoráveis. Juros americanos de renda fixa, projeção futura, tranquila. Começou a cair forte. Voltou a patamares de início de outubro. Então, perfeito. E eu espero que continue assim. Então, vamos supor que volta do nada a subir. Cuidado que os índices globais podem voltar a cair. É um movimento inverso. Então, os juros americanos estavam caindo, o que acabou influenciando o quê? Dólar também a cair. Então, olha, forte o movimento. Inclusive, a barra de sexta foi uma das maiores que teve de queda. Muito tempo, tá? A última barra forte dessa foi aqui em julho. E aqui ainda foi maior ainda. Então, tem um bom tempo que não fazia um movimento tão forte assim de queda. Foi consequência dos juros calmos. E aí, com isso, dólar caindo diante das moedas globais, nós tivemos aí o S&P subindo, ao movimento forte também do S&P. E a gente teve correlação com esse movimento. Só que o S&P também tem uma característica muito forte de o último trimestre do ano ter um rally de final de ano. O famoso rally de final de ano, que é movimento altista. E aí, por que movimento altista, né? Uma vez eu estava pesquisando sobre isso, porque muitas pessoas que têm muito dinheiro, em vários países, o ano letivo acaba, óbvio, que no último dia do ano, e começa a declarar imposto de renda no ano que vem referente a esse ano. E aí muitos investidores de grande porte começam a posicionar dinheiro em locais para poder, talvez, melhorar seus ativos. E é por isso que, nos primeiros dias do ano seguinte, tende a ter movimento muito forte de queda, tá? É muito forte esses movimentos iniciais de todos os índices, início de ano, tá? Por exemplo, eu tenho dinheiro, preciso alocar dinheiro em algum lugar. É pensamento de gente que tem muito dinheiro, tá? Eu tenho que colocar o dinheiro para poder declarar depois esse imposto, alguma coisa, onde que eu moro. Não sei onde que eu moro, não. E aí eu vou colocar, sei lá, vou comprar tanto de Petro, tanto de Vale, tanto disso, aquilo, vou fazer rede também, vou colocar o meu dinheiro em ativos. Eu preciso colocar. Por isso que tem movimento muito altista de fim de ano. Muito. Trimestre é um fato isso que tem. Vocês podem olhar aí nos últimos anos. E aí, quando acaba o último dia do ano, no ano seguinte é o ano... como é que fala? Um ano de imposto diferente, né? Que vai ser do outro ano para declarar. E aí, os primeiros dias do ano de janeiro tende a ser bem forte de queda. Então, por exemplo, vamos ver aqui janeiro S&P. Janeiro S&P. Novembro, dezembro. Nós tivemos aqui o S&P pelo menos subindo nos primeiros meses de janeiro. O EWZ, nosso IBOV. Nós já tivemos o cenário aqui de início de ano. Alta, depois movimento forte, muito forte de queda. Chegou a renovar mínimas importantes. Então, acontece às vezes esses fatos aí de movimento tendencioso no início do ano, como nós tivemos aqui. No S&P, no EWZ, movimentos bem fortes. Um dos lados, o mais comum é realmente o movimento de baixo, mas aqui foi uma exceção, possivelmente ano após eleição, EWZ. Mas enfim, só para lembrar que nós estamos chegando no fim do ano e acontecem esses movimentos assim. Nós tivemos aqui EWZ, que estava querendo formar um ombro, cabeça-ombro, rompeu. Estava em troca de polaridade, que acabou não sendo troca de polaridade, voltou. Região de topo importante também aqui bem na cara. E aí pode voltar tudo e quebrar esse oco, movimento baixista. Então, atenção para amanhã. Amanhã é um dia morno, sem muitas notícias e depois de uma grande super tendência de sexta-feira e mudança de horários de operações, hein? Cuidado.
E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade TaiTrader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?